Olá, seja bem-vindo ao Saber Direito Profissão, que começa agora. Nesta semana, o curso foi sobre direito constitucional, mais especificamente sobre o Pacto Federativo no Brasil. O professor e procurador do Distrito Federal, Gustavo Machado, passou esse conhecimento para a gente e hoje vem aqui falar um pouco sobre a carreira, sobre a vida pessoal, os desafios. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite de estar aqui. Bom, professor, Pacto Federativo do Brasil. Muitos alunos que estão assistindo a gente agora ainda não passaram aí nessa matéria, ainda não sabem muito bem o que é, não é um assunto muito falado. O que é esse Pacto Federativo? O Pacto Federativo é uma forma de Estado. A federação é uma forma de Estado. É a maneira como o poder é distribuído dentro de um território. Aqui no nosso país, a gente tem uma federação. Então, dentro de um território, a gente tem mais de uma esfera de governo. Aqui no Distrito Federal, a gente tem a União, o Distrito Federal. Mas qualquer outro lugar do país tem a União, o Estado e o município. Então é assim que a gente organiza o poder aqui dentro, de acordo com o nosso território. É uma questão muito relevante que vai ser discutida aí com certeza nos próximos anos, porque no Brasil a gente tem vivido, tem presenciado essa ideia de que as pessoas estão muito longe do poder. Parece que Brasília está muito longe de tudo. Os cidadãos, quem tem o poder efetivamente, eles não conseguem cobrar dos seus governantes, não conseguem sugerir, criticar. Porque e olha que isso já vem mudando, longe. né? Já foi pior. Já foi pior. Então, essa questão de dar mais poder aos municípios, aos estados membros, de mudar um pouco essa nossa forma de Estado, é muito importante para a gente ter um ganho democrático. Então, a forma de Estado, ela tem a ver diretamente com a democracia. E é um assunto que precisa ser discutido mais no Brasil e que com certeza vai estar na pauta aí nos próximos anos. E isso está dentro do direito constitucional? Totalmente dentro do direito constitucional. A forma de Estado tem alguns assuntos que a gente diz que são básicos do direito constitucional. São os direitos e garantias fundamentais, a organização dos poderes e a forma de Estado. Qualquer Constituição do mundo vai tratar sobre esses três assuntos. Professora, então vamos falar um pouquinho aí da sua trajetória até chegar aqui. Você estava me dizendo aqui nos bastidores que é de Minas, Sou de né? Minas. Passou por BH, no interior, aí depois passou por BH no primeiro concurso. Me conta um pouco como é que foi essa paixão pelo direito e por que a escolha? Eu sou natural de Sete Lagoas e vou te confessar que minha paixão sempre foi a história, na verdade. Mas quando eu fui fazer vestibular, minha mãe disse para mim, não, meu filho, faz direito, vai te dar melhores oportunidades no mercado de trabalho. E acabei fazendo direito e agradeço muito a ela por essa dica. Então, saí de Sete Lagoas, fui fazer faculdade em Belo Horizonte, fiz na Universidade Federal de Minas. E de lá me formei com 23 anos para 24, bem novinho. Eu passei no concurso para procurador do Estado de Goiás, tomei posse, fiquei lá em Goiás por 4 anos. Depois fui ser procurador da Fazenda Nacional, fiquei lá 1 ano e depois passei no concurso de procurador do DF, vim porque a minha esposa estava aqui, tinha passado no concurso aqui em Brasília, fiz o concurso de procurador do DF, passei, tomei posse em 2008, já temos aí 10 anos de procuradoria do DF. E de aulas, assim, ministrando aulas de direito constitucional, já tenho uns 6, 7 anos pelo menos, dando aula especificamente para concursos públicos. Nesse resumo aí, nesse breve resumo, professor, já deu para ver que a carreira pública é o que te apetece, é o que você gosta? Sempre, é o que eu mais gosto, por vocação mesmo, de querer melhorar o Estado, de querer melhorar as coisas, e também pela estabilidade que a carreira oferece. Eu gosto muito dessa estabilidade, assim, de saber que eu vou poder fazer uma diferença, mas também não vou perder o meu emprego por qualquer coisa. Acho que isso é muito importante. É verdade. Professor, então vamos lá. Primeiro, procurador do Estado de Goiás. Isso. Né? Foi o primeiro concurso que você fez? Como é que foi essa rotina de estudo para chegar lá, para passar super novo, né? 23 anos, como você falou? Meus alunos sempre me perguntam isso e eu dou uma resposta meio frustrante. Eu acho que a única forma é estudar muito. Não existe aquele livro mágico, aquele resumo mágico. É estudar bastante mesmo. Eu digo para eles que na faculdade, quando eu olho hoje para trás, depois de tanto tempo, eu consigo identificar bem as duas coisas que me levaram a ter sucesso tão novo em concurso público. A primeira é o perfil. Eu sempre fui muito concentrado, muito determinado naquilo que eu queria. Quem é do interior, passar na UFMG já não é fácil, então você chega lá, você acaba competindo com pessoas que têm uma formação até melhor que a sua. E tem mais bagagem, né? Isso faz diferença. E eu não quis ficar atrás, então cheguei lá, fui atrás desse pessoal.
E então isso foi o meu perfil, sem dúvida alguma, já era um perfil adequado. E a outra questão foi a dificuldade financeira mesmo. Eu ficava brincando com minha mãe. Eu falei, mãe, eu nasci pobre, mas não vou morrer pobre. Vou me matar de estudar. E foi isso. Determinação, né? Determinação. Quando eu estava na faculdade, todo dia eu acordava, eu passei por muita dificuldade para estudar mesmo na faculdade. Para me manter em Belo Horizonte não foi fácil, até eu conseguir passar num concurso. Porque antes da Procuradoria de Goiás, eu ainda passei num concurso para técnico do Tribunal de Alçada de Minas. Aí minha vida deu uma melhorada, que eu era servidor do judiciário, mas de segundo grau. Mas tinha que conciliar tudo, né? Conciliar O estudo, o faculdade, trabalho. estudo. Mas com isso tudo, vontade, determinação, necessidade. Eu fiz uma faculdade muito boa, eu estudei muito durante a faculdade, então não deixei para estudar depois que eu saí. Quando eu fui sair da faculdade, já tinha esse perfil de estudo. Também o país estava numa crescente de concurso público, aí me encontrei. De cara, eu passei na Procuradoria de Goiás, na Procuradoria da Fazenda Nacional, nos dois ao mesmo tempo. Assumi a Procuradoria de Goiás, pedi final de fila na Procuradoria da Fazenda Nacional e depois eu assumi e fiquei um ano na Qual que é PFN. a principal diferença? Qual é a principal diferença entre esses dois concursos? Porque um é do Estado e o outro da União, né? Muitos alunos também te indagam sobre isso, né? Os dois são advocacia pública. A Procuradoria do Estado, a Procuradoria do Estado de Goiás e hoje a Procuradoria DF, nós defendemos esse ente da federação, no caso Goiás ou DF. Ali a gente atua tanto no contencioso quanto no consultivo. No contencioso são as ações judiciais. Então, quando alguém ajuiza uma ação contra o Estado, ou quando o Estado vai ajuizar uma ação contra alguém, somos nós que atuamos. Vamos dar um exemplo para os alunos entenderem melhor do que a gente está falando. Desde daquele senhorzinho que tropeçou na calçada e está pedindo uma indenização do Estado porque se machucou ali, até o quê? Quais são as possibilidades? Nossa, são inúmeras, assim. Tem muita questão tributária, as pessoas que não pagam tributo, somos nós que cobramos, somos coletores de impostos, né? Aquela figura que já foi muito mal vista, mas de todas as questões. Atualmente a gente vive um problema muito sério, principalmente na saúde, de judicialização da saúde. Então, as pessoas que precisam de medicamentos, de tratamentos, que não conseguem isso no Estado, elas vão ajuizar as ações contra o Estado e a gente está do lado de lá defendendo. Essa é a maior demanda hoje em dia? Da parte da saúde, né? Eu acredito que sim, é saúde e servidor público. Agora, é uma atuação muito importante, porque cada real economizado nesses processos judiciais são aplicados posteriormente na saúde, na educação, na infraestrutura. Então, a gente está ali para combater esse desperdício, porque nem todo mundo que ajuiza a ação tem razão. E a advocacia pública, a gente também tem um papel importante de recuperar o dano ao erário. As pessoas que fazem contratos com a administração e não cumprem os seus contratos, as pessoas que causam prejuízo à administração. Então, a gente sempre vai atrás para receber esses valores que vão entrar para o Tesouro e depois vão ser distribuídos. É uma forma também de fiscalizar e até barrar a corrupção? Sem dúvida. A atuação da advocacia pública que, inclusive, mais me chama a atenção é do consultivo. Nós somos responsáveis pela consultoria jurídica do ente. E, então, toda licitação, todo contrato passa pelos pareceres da advocacia pública, dos procuradores. Eu vejo a advocacia pública como a primeira barreira contra a corrupção e talvez a mais importante, porque nós estamos no dia a dia da administração pública. Sem nenhuma crítica, mas é cada um na sua função. Muitas vezes eu vejo algumas ações do Ministério Público que, às vezes, por não conhecer o dia a dia da administração pública, acha que determinadas coisas são simples e não são de ser resolvidas. Porque a administração pública, o cobertor é curto, o dinheiro nunca é o suficiente, a estrutura é pesada, é burocrática. Então, o procurador não, o procurador conhece essa estrutura, ele está ali no dia a dia. Então, através dos pareceres, ele consegue dizer, olha, isso o administrador pode fazer, isso ele não pode fazer. E, sem dúvida alguma, essa é a primeira barreira contra a corrupção. Mas sobre a PFN, que você tinha perguntado, a PFN é advocacia pública também, só que defende a União, especificamente na área tributária. Na União, você tem advocacias diferentes. A advocacia da União, a PFN e a Procuradoria Federal. Mais específicas, né? São mais específicas. E a PFN atua atua na parte tributária. Qual dos dois é mais bacana, professor, no dia a dia? Eu gosto de todas, assim. Eu acho que a vantagem dos concursos públicos federais é que você tem uma mobilidade maior pelo país.
As advocacias públicas estaduais, a vantagem é que são carreiras menores. Então, você consegue fazer mais coisas mais interessantes, consegue até ascender na carreira mais rapidamente. E isso aí eu acho que é bem interessante. A gente está muito perto de secretário, de governador, diferente da pessoa que é advogado da União lá no Rio Grande do Sul. Ele não conhece o ministro de Estado, o presidente da República. Então, a atuação nas advocacias de Estado é uma atuação mais próxima. E você que veio de outro estado, professor, sente também que o DF tem essa propensão mesmo maior, a possibilidade é maior mesmo, que vale a pena investir para quem quer, né, concurso público no caso, e vir para Brasília? Eu me apaixonei pelo Distrito Federal. Eu acho essa cidade linda, né? Eu acho Brasília linda. Eu falo que a esplanada dos ministérios, a gente que é daqui, às vezes a gente perde a capacidade de se encantar. Igual gente que mora no litoral, que passa todo dia na frente da praia e nem olha para ondinha quebrando. A gente nunca turista a própria cidade. Aqui também, a gente às vezes perde essa capacidade de encantar, porque passa todo dia. Mas Brasília é lindíssima. Eu digo para todo mundo que todo brasileiro devia vir aqui pelo menos uma vez na vida. Conhecer o Congresso, a Catedral, o Supremo, o Itamaraty, que é muito, muito bacana. Inclusive outras cidades do mundo que eu já tive a possibilidade de visitar. Eu sempre olho e falo, mas Brasília também é legal. E morar aqui é muito bom. A cidade organizada, o trânsito bom, segurança pública que já não é mais aquele sonho, né, de anos atrás, mas ainda é muito melhor que a maioria das capitais do Brasil. Então, foi uma opção de vida mesmo. Hoje eu não sairia daqui. É um bom lugar para investir mesmo na carreira, para quem quer. Né? E na carreira também, porque principalmente as carreiras federais, os ministérios estão aqui, as sedes das autarquias estão aqui. Então, é muito melhor ser advogado público aqui, por exemplo, que em qualquer outro lugar do Brasil, não tenho dúvida. Em relação ao Distrito Federal também, porque é tudo muito próximo. O Distrito Federal é uma unidade federada pequena, né? Então, você tem o Palácio do Buriti, tem o Tribunal de Justiça, a Câmara Legislativa, tudo muito próximo. Então, permite uma atuação próxima também. Professor, e agora mudando de assunto, vamos falar um pouquinho do Gustavo professor, né? Vamos. Quando que começou, então, dar aula? Foi ainda na faculdade ou não? Foi depois? Na faculdade eu me arrisquei como monitor. Mas foi aqui em Brasília realmente que surgiu a oportunidade. Tem um professor que é defensor público e ele falou, Gustavo, por que você não tenta dar aula de direito? Eu falei, olha, eu me apaixono por direito constitucional, então se for, vai ser o direito constitucional. E aí fui, os alunos gostaram muito, eu fui gostando também e já estou aí já há 6, 7 anos dando aula. Agora, lecionar é muito bacana, assim. Primeiro pela amizade que a gente faz com os alunos, é uma atividade muito transformadora. Eu fico apaixonado quando um aluno chega para mim e diz, olha, passei no concurso, poxa, tudo o que você disse caiu na prova. Isso realmente traz uma satisfação pessoal enorme, é o que vale realmente a pena em relação a dar aula. Mas também eu vejo como um trabalho de formiguinha. O professor que é atento, que é esperto, ele fica muito ligado na aula. Olha, esse exemplo deu certo, entrou na hora certa, essa brincadeira que eu fiz foi legal, essa não entrou na hora bacana, poxa, não citei esse artigo, da próxima vez eu vou citar. E ao longo dos anos você vai polindo sua aula até ela ficar redondinha, assim. E sobre esses desafios, então, professor, a gente fala no segundo bloco do programa. Vamos fazer uma pausa rapidinho? Sim. Bom, então daqui a pouco a gente volta. O intervalo é rapidinho. Até já. Estamos de volta hoje aqui com o professor de Direito Constitucional, Gustavo Machado. Professor, a gente encerrou então o bloco 1 falando sobre a arte de dar aula, né? Me falou aí que tem vários anos, quase uma década já de experiência nessa área. E qual que é o maior desafio dentro de sala de aula? Olha, eu acho que o principal desafio é se manter atualizado, porque o professor não pode se acomodar. Depois que você dá uma aula 1, 2, 3, 4, 10, 20 vezes, você tem a capacidade de entrar na sala de aula e dar aquela aula até de olho fechado. Mas não pode. Você precisa entrar na aula atento àquela última decisão que foi dada, ficar atento àquela última questão de concurso público, àquela doutrina nova que surgiu. Tem que estar muito atento aos alunos. Eu gosto muito de sala de aula
porque eu fico muito atento. O aluno, do jeito que ele pegou no lápis, piscou, eu já sei se ele entendeu ou não o que eu falei. Eu já falo, você quer que eu repita? Vamos lá. Então, ter esse cuidado com o aluno no dia a dia, eu acho que é um desafio, porque a gente não pode se acomodar, é muito fácil se acomodar. E aí sua aula fica ruim, fica ultrapassada, fica chata. E eu tenho muito essa preocupação. Ainda mais hoje, com tanta distração, né? Principalmente com o celular, o aluno rapidinho esquece o que o professor está falando e... Com certeza. Você sabe que hoje é engraçado que os alunos assistem sua aula no notebook. Então, tudo que você fala, o aluno confere. Não adianta, não tem possibilidade mais de furo em sala de aula. Porque o aluno está conferindo 100% do que você está falando. É impressionante. Hoje eu já me acostumei, não tem problema nenhum. Mas eu tenho a impressão que as primeiras aulas, assim, quando isso realmente começou a acontecer, não devia ser fácil. Você se sentia testado, né? Testado o tempo inteiro. Testado o tempo inteiro. Hoje eu gosto. Às vezes o aluno traz até alguma coisa nova ou uma discussão que vale a pena ser feita naquele momento e eu acho ótimo. Hoje, então, as suas aulas são focadas para quem quer passar em um concurso público, né, professor? E aí você... Por favor. Eu gosto muito da aula para concurso justamente por aquela questão que eu disse da transformação da vida da pessoa. É muito legal. Eu já tive aluno que saiu de Roraima para assistir minha aula. Né? Então, olha que legal que é isso. Assim. Eu já tive aluno que estava na faculdade, saindo da faculdade, hoje é juiz, hoje é promotor, hoje é defensor público, hoje é analista do judiciário. Encontrar essas pessoas e ver que elas têm aquele carinho, aquele reconhecimento. Professor, o que eu sei de constitucional foi com você que me ensinou e obrigado. Isso não tem preço, realmente. Eu acho que é uma atividade muito, muito transformadora e muito gratificante. E eu sinto isso, assim, a minha vida mudou porque eu passei num concurso público. Como eu te disse, assim, a minha vida na faculdade não foi fácil. Eu vim do interior, minha família é uma família mais simples. Então, a minha vida mudou muito por conta do concurso. Então, poder fazer isso pelas pessoas também, poxa, é muito, muito legal. Agora, dar aula de direito constitucional é um desafio, porque o direito constitucional muda muito. Muda muito. As decisões do Supremo têm mudado numa velocidade que a gente nunca tinha visto. Evoluindo, né? Evoluindo. Então, a gente tem que ficar muito atento. Por quê? Existe um princípio no direito constitucional, na verdade, um método de interpretação que a gente chama de científico espiritual. Mas, bem simples, é o seguinte. Esse doutrinador diz, o Isment, que é um alemão, ele diz que um papel importante do intérprete é garantir essa constante integração entre Constituição e sociedade. Constituição e sociedade têm que andar junto. Não dá para a Constituição estar falando uma coisa e a sociedade fazendo outra. Eles têm que andar junto. Só que isso é muito legal quando ele escreveu lá na Alemanha, né, há muito tempo atrás, na teoria. O problema é na sociedade moderna, em que a sociedade muda numa velocidade absurda. A sociedade 5 anos depois não é mais aquela de 5 anos atrás. Então, a Constituição, para acompanhar, também não é fácil. Por que o Supremo hoje ganha essa importância toda? Por que o Supremo muda, às vezes, sua jurisprudência? Porque a sociedade está mudando também, e muda muito rápido, o Supremo tem que acompanhar. É verdade. E a gente em sala de aula também. Professor, vamos conferir, então, em quais áreas e quais são as possibilidades para esse aluno, então, que sai da faculdade, né, querendo prosseguir aí no direito constitucional. Vamos assistir. O direito constitucional se dedica à análise e interpretação de normas constitucionais. O curso de especialização é direcionado a graduados em Direito e tem duração mínima de 1 ano e máxima de 2 anos. As melhores opções de mercado estão em consultorias, na advocacia e no serviço público. Dar aulas também é uma ótima alternativa. O ingresso nas funções e cargos depende, naturalmente, de experiência no currículo e, nos casos do serviço público, de passar em concurso, que tem no direito constitucional uma disciplina bastante exigida. A remuneração inicial, em média, passa de R$ 2.300. Bom, como a gente viu, ele pode atuar em várias áreas, né, professor? E uma das áreas é o concurso público, que a gente já citou aqui, mas também existe a advocacia privada nessa área. Como é o mercado? Olha, eu digo que o direito constitucional ele é a base de tudo. Há a doutrina, inclusive, falando de uma certa panconstitucionalização, porque hoje tudo é direito constitucional, o que tem o seu lado bom e o que tem seu lado ruim também.
Hoje o Supremo decide sobre todas as áreas, porque todas as áreas sofrem influência do direito constitucional. Então não dá para ser um bom processualista, um bom civilista, um bom criminalista, sem conhecer bem o direito constitucional. Então, sem dúvida algum, o direito constitucional hoje passa por todas as áreas de conhecimento, por conta dessa panconstitucionalização. Agora, mais especificamente, quem se especializa bastante em direito constitucional vai estar mais apto a atuar nas ações constitucionais. Quais são essas ações constitucionais? Aqueles remédios constitucionais, como nós chamamos, mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, mandado de junção, ação popular. Você tem também as ações de controle de constitucionalidade, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. Então, essa pessoa vai poder atuar para um partido político, para uma confederação sindical, para uma entidade de classe de âmbito nacional, ajuizando ADIs, acompanhando, né, as ações de controle concentrado. Outra ação muito interessante também é a reclamação constitucional. Essa é uma ação que ela tem por objetivo fazer valer a força de uma decisão do Supremo ou de uma súmula vinculante do Supremo, de uma decisão que foi dada em controle concentrado e até em controle difuso agora, por conta de uma discussão relevante que voltou. Então, ele vai poder manejar bem esse instrumento que é a reclamação constitucional. Especificamente são essas ações, mas todas as áreas hoje passam pelo direito constitucional, não tem jeito. E sem falar também na área acadêmica, porque apesar da profissão de professor, né, às vezes ainda ter esse preconceito de não, você vai viver de quê? Professor ganha mal. Não, é bem assim, né? Eu acho que hoje também esse cenário mudou, principalmente com os cursinhos, né, que são específicos para esse pessoal que quer se inserir na carreira pública. Olha, eu já vi, vou revelar para você aqui, que às vezes há até uma certa concorrência, é professor de cursinho, é professor de universidade. Eu acho que os dois são altamente relevantes, os dois têm um papel super transformador. Acho que são papéis, às vezes, um pouco diferentes. O professor de cursinho, ele é mais pragmático, ele está voltado para a prova, está voltado para o concurso. Mas é o professor da universidade que faz a doutrina evoluir, que às vezes escreve aquele livro que vai ser a base de uma decisão judicial, que depois eu vou explicar na sala de aula. É um ciclo, né? É um ciclo, a gente realmente se complementa. E é uma carreira linda, né? Uma carreira que você pode mudar realmente um país a partir de um livro que ganha uma grande repercussão. Além da docência em sala de aula, você está formando profissionais. Eu, na verdade, estou pegando profissionais que já estão no meio do caminho. O professor de universidade, não, ele está formando o profissional desde o início. E isso vai dar um resultado importante lá na frente para o país. Como todo professor, né? Professor é uma profissão que tem que ser muito, muito valorizada. E sempre tem algum que marca a gente, né? Que a gente leva para o resto da vida. Sempre tem. Na universidade eu tenho os meus, a gente sempre tem. Professor, mestrado e doutorado, vale a pena? Hoje não, já não tem mais esse reconhecimento. Qual é a sua opinião, né? A gente sabe que no direito tem as duas vertentes, né? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que estudar nunca é pouco, né? Estudar sempre é bom demais. Agora, não só em relação ao mestrado e ao doutorado. Eu acho que em relação a tudo, e não só ao direito, o ensino tem mudado muito, né? Por conta da internet. Hoje as pessoas têm acesso ao conhecimento de uma maneira muito fácil. Antigamente, o conhecimento estava totalmente adstrito às universidades. Na Idade Média, 100%. Mas mesmo 30, 40 anos atrás, o conhecimento estava ali dentro das universidades. Hoje não. Hoje as pessoas conseguem obter o conhecimento no YouTube. Acessa esse tipo de site e vai ver que aulas maravilhosas que você encontra por lá, de professores muito qualificados. Então, hoje tem essa facilidade. Eu não acho que o mestrado e o doutorado sejam descartáveis de forma alguma. Acho que amplia a cabeça das pessoas, dá a elas a capacidade de entender doutrinas, jurisprudências de outros países, coisas que na universidade, no curso de graduação, a gente não tem essa possibilidade. É porque o direito é muito amplo, né? São muito todas as amplo. matérias que você vê ali em poucos anos e quem quer se especializar e ir a fundo além, precisa buscar outro tipo de curso mesmo. Sem dúvida. Agora, tanto as graduações quanto o mestrado e doutorado estão se readaptando ao mundo da internet, que veio para modificar todas as áreas de conhecimento, inclusive o direito, inclusive a área acadêmica também. O que é muito bom. Eu acho que as pessoas terem acesso ao conhecimento é sempre muito bom. E falando ainda em sala de aula, professor, como é que está o mercado para o professor hoje em dia?
Certo. O mercado já foi melhor, porque alguns anos atrás a gente viveu assim uma apoteose de concurso público. Então tinham muitos concursos públicos, então muita gente fazendo cursinho, então não faltavam oportunidades para quem realmente queria dar aula e era bom professor. Tinham muitas oportunidades. Com a crise que o país viveu, a crise econômica, nós tivemos uma diminuição grande dos concursos públicos e uma diminuição grande também da capacidade dos alunos de pagar por esses cursinhos que não são baratos. Então, houve uma diminuição grande, sem dúvida alguma, do mercado de trabalho para o professor. Professor, nosso tempo chega ao fim, então eu agradeço a sua companhia, o seu conhecimento aqui nesse bate-papo. Muito obrigada. Eu que agradeço, adorei. Bom, a gente fica por aqui, mas você pode continuar com a TV Justiça na internet, pelo nosso site ou pelo canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia também e até a próxima. Tchau, tchau.